Imagine acordar amanhã e descobrir que a figura mais temida das profecias bíblicas já está agindo no mundo. Não como um monstro de filmes de terror, mas como alguém carismático, poderoso e aparentemente indispensável para a política e a religião. Será que o anticristo já está entre nós? Antes de mergulhar nesse tema polêmico e urgente, eu quero pedir algo rápido. Se você se interessa por profecias bíblicas e não quer ser enganado nos últimos dias, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Aqui nós estudamos as Escrituras de forma clara e direta para que você esteja preparado. Agora, vamos direto ao ponto. Jesus disse em Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Paulo reforça em 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, antes da volta de Cristo, uma figura de engano global surgiria, enganando multidões. Mas a pergunta que nos inquieta é: isso já está acontecendo agora? Vivemos um tempo em que líderes carismáticos estão no centro das atenções. Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, exerce enorme influência política e desperta paixões e ódios intensos. O atual Papa continua sendo uma das figuras religiosas mais respeitadas e seguidas do mundo, capaz de reunir milhões em torno de mensagens de paz e unidade. O presidente da China lidera uma das maiores potências econômicas e militares, com cada vez mais influência no cenário global. Não estou dizendo que qualquer um deles é o anticristo, mas a pergunta é inevitável. Será que figuras assim, com alcance mundial, não poderiam preparar o terreno para o surgimento dele? O livro de Apocalipse 13 descreve duas bestas, uma que surge do mar, poder político, e outra que surge da terra, poder religioso. Juntas, elas unem política, religião e economia. E quando olhamos para o mundo hoje, o que vemos? Uma mistura crescente desses elementos, cada vez mais entrelaçados. Muita gente espera um vilão caricatural, mas a Bíblia mostra o contrário. O anticristo será sutil, sedutor, convincente. Ele não virá com chifres, mas com discursos que parecem trazer paz. Não virá com uma marca de maldade explícita, mas com promessas de solução para crises globais. Apocalipse 13:11 diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Perceba, aparência de cordeiro, voz de dragão. Isso significa que ele terá uma imagem religiosa, pacífica, mas suas palavras trarão engano e destruição. Uma crescente busca por líderes que tragam ordem em meio ao caos, crises globais, guerras, pandemias, tensões econômicas que exigem soluções mundiais. Religião e política caminhando lado a lado em discursos de unidade e paz. Avanços tecnológicos que podem facilmente controlar a economia global, o que se encaixa em Apocalipse 13:17, onde diz que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Tudo isso cria o palco perfeito. Daniel 7:25 já havia dito: E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. O anticristo não será apenas político, mas também espiritual. Ele desafiará diretamente a lei de Deus e perseguirá os fiéis. Será que ele já está entre nós? Não podemos afirmar com certeza, mas podemos observar os sinais. E os sinais gritam: o cenário nunca esteve tão pronto. A combinação de carisma político, poder religioso e tecnologia global cria exatamente o ambiente descrito nas profecias. O anticristo pode já estar vivo, pode já estar agindo nos bastidores.
E quando se revelar, será tarde demais para buscar preparo. Quando olhamos para tudo isso, surge uma conclusão inquietante. Não se trata mais de imaginar um futuro distante, mas de observar sinais que já estão diante de nós. O apóstolo João escreveu em 1 João 2,18: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. O espírito do anticristo já atua no mundo. Ele se manifesta em sistemas que negam a verdade, em líderes que promovem ideologias contrárias à palavra de Deus e em uma cultura que valoriza o engano em vez da santidade. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia anuncia que haverá uma figura central, um líder que concentrará esse espírito de rebelião em sua forma máxima. Quando observamos o contexto atual, vemos líderes globais com alcance jamais visto na história. O presidente dos Estados Unidos influencia decisões que ecoam no mundo inteiro. O Papa continua sendo uma referência para bilhões de pessoas, reunindo autoridades políticas e religiosas em encontros de unidade e paz. O presidente da China lidera uma potência que avança na economia, na tecnologia e até na vigilância digital. Apocalipse 17, 12 a 13 fala de reis que entregam poder e autoridade a uma única liderança. Isso nos mostra que, em determinado momento, mesmo com diferenças políticas, haverá cooperação global em torno de um propósito comum. Quando unimos religião, política e economia, vemos exatamente o que Daniel e Apocalipse descrevem. Não é difícil imaginar como uma crise global, seja econômica, militar ou climática, pode acelerar esse processo. A sutileza é o que torna o anticristo tão perigoso. Ele não se apresentará como inimigo de Deus. Ao contrário, virá com aparência de cordeiro. Trará propostas de paz, união e prosperidade. Mas sua voz, como diz Apocalipse 13:11, será a voz do dragão. E aqui está a reflexão. Muitos estão mais preocupados em identificar quem será o anticristo do que em perceber que o mundo já está preparado para segui-lo. O coração humano, carente de segurança e soluções rápidas, aceita promessas fáceis sem questionar o preço espiritual. Na minha opinião, esse é o ponto mais preocupante. Não é se ele já nasceu, mas se nós já nos tornamos vulneráveis o suficiente para aceitá-lo de braços abertos quando se revelar. Apocalipse 13:16 a 17 descreve a marca da besta, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Durante séculos, essa profecia parecia impossível de entender literalmente. Hoje, com o avanço da tecnologia, moedas digitais e sistemas de vigilância global, já conseguimos vislumbrar como o controle econômico pode ser aplicado em escala mundial. Não se trata de ficção científica, trata-se de um cenário que pode se concretizar rapidamente diante de uma crise global. Mas a Bíblia também garante que esse poder não será eterno. Em 2 Tessalonicenses 2:8 está escrito: E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Isso significa que, por mais assustador que seja o cenário, o fim já está decretado. O anticristo cairá diante da glória de Cristo. O anticristo pode já estar entre nós. Talvez ainda não se revelou totalmente, mas os sinais mostram que o palco já está montado. O mundo está pronto para recebê-lo, mas a pergunta é: você está pronto para resistir? Se essa mensagem trouxe clareza, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E deixe nos comentários: você acredita que o anticristo já está vivo hoje? E eu termino com as palavras de Jesus em Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que a nossa esperança não esteja no medo do anticristo, mas na vitória garantida em Cristo.